Mortes por causa de videogame não é algo de hoje. Isso já existe há bastante tempo e já teve vários casos de morte onde os videogames estavam envolvidos, seja por causa de vício ou acidente, e até mesmo a mídia sempre tenta mostrar que os videogames influenciam negativamente as pessoas. Isso aí já não é de hoje, isso existe há bastante tempo. Mas o caso que eu iria falar aqui é um pouco diferente. Tanto por ser o primeiro caso de morte envolvendo videogame e também por conter vários mistérios muito estranhos. Esse é Berserk, o primeiro jogo que matou pessoas. Para começar, o que é Berserk? Berserk foi um jogo criado em 1980 para os fliperamas da época. E o jogo consistia em basicamente você controlar esse carinha verde e você tinha que tirar nesses bichos aí que parecem robôs. E o jogo parece até fácil falando assim, mas não é tão fácil não. Pois se você tocar em uma das paredes, você morre. E os robôs ficavam cada vez mais fortes quando você passava de tela. Tinha também o inimigo Evil Otto, que era basicamente uma bola com a carinha feliz que ficava balançando para cima e para baixo, e você não podia matar esse bicho. Porém, mesmo com tudo isso, o jogo ainda é meio fácil, já que os robôs são extremamente burros e atiram em si mesmo. Meu amigo, que porra de inteligência artificial. O que dificultava a jogatina mesmo era o Evil Otto. E o jogo foi bem inovador na época, pelo fato de ser o primeiro jogo a ter vozes. E o jogo tinha em torno de 65.536 fases e 1.024 layouts de telas diferentes. Enfim, expliquei o que é Berserk e agora bora pro caso. O primeiro caso ocorreu em janeiro de 1981, com um jovem de 19 anos chamado Jeff Daly. Jeff tentou bater o recorde da máquina e ele conseguiu a pontuação de 16.660 pontos. Porém, ao registrar suas iniciais, ele caiu no chão e morreu de ataque fulminante. E algumas pessoas conectaram a morte dele com Berserk por causa da sua pontuação, que era de 16.660 pontos, que tinha o número 666 na pontuação. Só que esse caso não tem muitas provas, e também por causa que no ano seguinte surgiu outro caso de morte com o mesmo jogo, e é isso que eu irei falar agora. O segundo caso ocorreu no dia 3 de abril de 1982, com um jovem de 18 anos chamado Peter Bukowski. O caso ocorreu em Calumet City, em Illinois, nos Estados Unidos. O fliperama onde ocorreu o caso se chama VR Tuck Game Room. Peter chegou em torno de 8h30 no fliperama, pois ele queria meio que varar a noite jogando. Peter era muito bom em Berserk, então ele conseguiu inserir suas iniciais 2 vezes em 15 minutos. Porém, depois que ele colocou suas iniciais, ele resolveu jogar outro jogo. Quando chegou em outra máquina, ele caiu no chão e morreu de ataque cardíaco. Os exames mostraram que Peter tinha um tecido cicatrial e ele tinha isso há 2 semanas. Porém, dizem que a causa da morte foi por causa do estresse e ansiedade que Peter teve ao bater o recorde no jogo. E algo muito estranho é que Peter e nem sua família tinham um histórico de problemas cardíacos. E também Peter era um jovem saudável e estudioso. Não usava drogas e nem bebia bebidas alcoólicas. O caso começou a ficar conhecido quando uma revista de videogames falou sobre o caso. E tinha até relatos do dono do fliperama. Ele dizia que não gostava do que esse caso fez com seu estabelecimento.
também chegou na revista Retro Gamer, que falou brevemente o caso sem citar o nome de Peter. E também tinha teorias de que Evil Otto tinha poderes de influenciar e matar pessoas. Não é à toa que esse caso ficou conhecido como a maldição de Evil Otto. Mas será que essas teorias aí são verdade mesmo? Essa maldição de Evil Otto realmente é real? Bom, eu vou tentar meio que desmistificar isso. Começando pelo caso de Jeff Daly, eu falei que esse caso não tinha muitas provas da veracidade desse caso. Então eu resolvi dar uma pesquisada sobre isso. Eu fiquei um tempo pesquisando e tentei ver se tinha algum caso de morte sobre Jeff Daly e envolvendo videogames. Eu fiquei um tempo procurando e não achei absolutamente nada. Então eu vou concluir que esse caso é falso. Agora o caso de Peter, mas o jogo não teve nenhum envolvimento com a causa da morte dele. Primeiro que Peter já não estava com a saúde tão boa antes mesmo dele chegar no fliperama. Antes de chegar no fliperama, Peter estava com falta de ar e uma sede. Então ele comprou um refrigerante para meio que dar uma agitada nele. Como se um refrigerante melhorasse a saúde de uma pessoa. Porém a tragédia veio logo em seguida, quando ele chegou no fliperama. Além disso, Peter tinha um tecido no seu coração relacionado a miocardiopatia pediátrica não diagnosticada. E pelo que eu pesquisei, isso pode ser perigoso para crianças e adolescentes. Isso pode piorar caso a pessoa que tem isso faça alguma atividade que exija esforço físico. E pelo que parece, Peter andou vários quilômetros para chegar no fliperama. Pelo que vi também, Peter poderia ter morrido 3 semanas depois. Ou seja, o jogo só serviu para adiantar a morte do garoto. E então não existe nenhum caso sobrenatural, não existe nenhuma maldição. Foi só um problema cardíaco que o garoto teve, o que fez ele falecer. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem vontade, dá um like aí e se inscreve, pois isso compensa as horas que eu passo roteirizando e editando os vídeos desse canal lixo. Enfim, é isso. Falou.